Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e eu convido você, mesmo assentado, ler comigo o verso 41 em diante, um texto conhecidíssimo da igreja, e que nessa noite vai nos ensinar um pouquinho sobre uma salvação específica na minha vida e na tua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41, diz assim a Escritura Sagrada: Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele, que é Cristo, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passaram-se 3 dias e o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Diz o texto bíblico que todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos a te procurar. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Desceu com eles então para Nazaré, era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, o texto lido nos mostra um casal que constitui uma família. O nome desse casal é o Senhor José e a Dona Maria. Esse casal, nós podemos observar no texto que nós lemos, eles têm bons costumes. Eles têm um contexto que nós poderíamos pensar de um pedigree judaico, hebreu, e curiosamente aprenderam eles com os seus antepassados o bom costume de escolher anualmente, devido à sua condição mais simples, uma das 3 festividades ao qual toda a família hebraica priorizava. Se você fosse de uma família mais abastada, você ia a Jerusalém no mínimo 3 vezes ao ano. A família de Jesus não era uma família abastada, era uma família muito simples. E essa família simples escolhia uma das 3 festividades judaicas, juntamente com familiares, vizinhos, amigos, e por muitas vezes durante esses 12 anos de Cristo, eles foram até Jerusalém cumprir este ato de fé, e de fé em fé, e de glória em glória. Agora, o que eu quero lhes falar nessa noite, em breves minutos, meus irmãos, é a temática que arde no meu coração nos últimos dias também. Uma salvação que eu e você precisamos, que é a salvação de um sucesso que pode se tornar fracasso. Te explico. Você abre a sua Bíblia em alguns livros, por exemplo, o livro de Jonas. Você vê um homem que enfrenta diversas situações, e lá no íntimo do seu coração ele tem uma vocação profética, e a Escritura nos diz, no livro de Jonas, no capítulo 3, que ele mesmo sem desejar a salvação de uma cidade chamada Nínive, que é a capital da Assíria, ele é levado ali, passando por todos os processos que aquele livro nos relata, e no abrir dos seus lábios,
Há um avivamento naquela cidade. Aquele vaso frágil chamado Jonas, ele tem dentro do seu ser uma excelência dada por Deus. E quando ele abre os seus lábios, pessoas ali naquela realidade se arrependem dos seus pecados, convertem-se, mudam de vida, e acontece um verdadeiro avivamento registrado em Jonas capítulo 3. É um homem que ele está experimentando um sucesso, mas a sua vida está atravessando um vale de fracassos. E curiosamente, quando você olha esse casal caminhando longamente, gastando despesas, dificuldades para se acomodar naquela localidade, nós temos uma virtude, que é José e Maria, num mês que falamos tanto de família, mostrando para nós que eles têm ali filhos em casa e querem conduzir esses filhos até aquele local, mesmo tendo o próprio Cristo dentro de casa. E tanto José quanto Maria sabem que na vida daquele menino de 12 anos, há ensinos preciosos, há verdades divinas, que nenhum rabino tinha como decifrar e trazer. Mas mesmo assim, eles cumprem rigorosamente o rito de ir até aquela cidade, conforme um casal sábio deveria assim fazer, criando os seus filhos na presença do Senhor. Como é essa caminhada, pastor? O texto nos mostra. O texto nos diz alguns detalhes que saltam aos nossos olhos quando lemos, que eles iam acompanhados, por exemplo, no verso 44, de companheiros de viagem, parentes e conhecidos. Então você tem 3 classes de pessoas caminhando num processo de romaria. Segundo um comentarista bíblico, o Wisber, ele diz que nessa romaria acontecia da seguinte forma: as crianças à frente, as mulheres ao meio, os homens atrás. E geralmente ia-se ali os parentes, os vizinhos, dando a oportunidade para que naquela peregrinação a comunhão, o desfrute, as experiências do dia a dia pudessem ser fortalecidas, encorajamento e uma boa conversa até chegar ali em Jerusalém. Era essa aquela realidade daqueles peregrinos rumo àquela festividade chamada de Páscoa, como diz o verso 41. Agora, salta aos nossos olhos que nós temos então um casal que honra a Deus. E eu quero rogar a Deus que levante em meio à sua igreja, em especial a você e a mim, que levante cada vez mais esposas e maridos, casais, que continuem honrando a Deus nesse tempo. O que seria honrar a Deus? Eu entendo que felizes são os maridos que podem dizer às suas esposas o que Eucana disse para Ana. Olhando para Ana, sua esposa, Eucana disse: Ana, faze-te o que melhor te agrade. Tamanha a confiança que ele tem no coração da esposa dele. Faz o que melhor lhe agrade. Mas feliz também é a esposa que pode dizer ao seu marido o que Lia e Raquel disseram para Jacó: Jacó, faz aquilo que Deus te diz. E eu sei que essa não é a realidade de muitos irmãos e irmãs. Há muitos homens que não podem confiar nas suas esposas, dadas as experiências, principalmente, de ausência de intimidade e comunhão com Deus. Há muitas esposas que não podem ter o valor de um companheiro ao lado que ora por elas e que as cubra de oração, e que da mesma maneira que Lia e Raquel disseram a Jacó: faze tudo o que Deus te disse. Mas por que não gerar nessa noite essa esperança na vida de alguns de nós, de que possamos pensar nessa noite de Santa Ceia, o mês da família, olhando para esse texto, pais que foram colocados pelo Deus bendito com muito cuidado para cuidar de Cristo, e esses pais nos ensinam a honrar as ordenanças divinas. Quando você leu no verso 41, anualmente iam seus pais. Havia o sentimento de honrar e havia o bom hábito de todos os anos, se não iam 3, pelo menos uma vez,
esses pais subiam a Jerusalém. Mas esse texto me mostra uma segunda verdade. Hoje, há uma juventude, a juventude presbiteriana, comemora mais um tempo, mais um ano. E eu penso, quando eu olho para Cristo com 12 anos de idade, é uma adolescente. E eu vejo uma segunda verdade nesse texto. Um jovem que é padrão para qualquer adolescente que está aqui hoje, para qualquer jovem que está aqui. E eu olho para Cristo e vejo em Cristo um jovem que é modelo para nós. Como assim? O texto está mostrando para nós que os pais, no versículo 44, estão pensando que Cristo está com os companheiros de viagem. Versículo 43 diz que os dias da festa terminaram. Quantos dias de festa tinha-se a Páscoa? Uma semana. Eles chegam e passam-se 7 dias. E em meio a esses 7 dias, José tem as suas atividades, Maria tem as suas atividades, eles dormem juntos no mesmo dia. Porém, quando vai se aproximando o dia de ir embora, junta-se aquela comitiva e de repente as crianças à frente, as mulheres ao centro, os homens atrás, e partiram. Caminham pela manhã, caminham à tarde. Quando vai chegando possivelmente à noite, José pergunta para Maria: Maria, você viu Jesus? Maria: não vi não. E Maria então, naquele aperto de mãe, vai até uma parente e pergunta: você viu Jesus? A parente diz: também não vi não. Talvez no meio do caminho alguém diz assim: olha, última vez que eu vi ele foi lá em Jerusalém. Nossa, mas a gente já andou tanto. E aí eu vejo que eles agora, esses pais, ao procurar Jesus com parentes, com conhecidos, com vizinhos, não encontrando, eles têm a atitude de então fazer o caminho de volta. Mas pense no coração de José e Maria, lembrando que quando esse menino nasceu, Herodes quis matá-lo. E aquela perseguição que levou eles a fugir de um lugar para o outro, essa perseguição não saiu da memória de José, não saiu da memória da mãe, de Maria. Não saiu, estava ali ainda. Agora, como ficar aquele coração ao ver que Cristo não está com os conhecidos, com os parentes e com aqueles que o texto nos diz, eles caminharam um dia inteiro para passar a procurá-lo e não tendo encontrado, voltam a Jerusalém. E 3 dias depois, aquela cidade abarrotada de pessoas, normalmente no tempo de Cristo, 20.000 pessoas normalmente, na época de festividade ela triplicava, ela chegava a 60.000. E diz o texto que 3 dias depois o acharam no templo, Jesus está assentado. Jovem é inquieto, né? Adolescente é inquieto. Mas em Cristo nós temos aqui um modelo para a juventude. Alguém que está assentado, e diz o texto sagrado, que ele se encontra no meio dos doutores. Mas uma atitude de Jesus me encanta: ouvindo e fazendo perguntas. Às vezes eu tenho a sensação que a nossa geração é uma geração que às vezes vê na juventude muitas virtudes, mas há muitas situações hoje que a nossa geração de jovens e adolescentes não tem conseguido desfrutar como referência aquilo que Jesus dá como modelo. Te explico. Primeira coisa, se assentar para ouvir os mais velhos, gente que trilhou o caminho das pedras na nossa frente, gente que tem algo a oferecer para nós, porque é próprio do jovem pensar que ele sabe tudo, é próprio do jovem pensar que ele sabe mais do que o vovô, do que a vovó, do que o pai. E só quando então ele chega naquela fase de maturidade, ele vê como eu perdi tempo e não desfrutei mais de poder ouvir gente sábia que Deus colocou ao meu redor. O texto diz que Jesus está sentado.
O texto diz que Jesus, ele então, antes de interrogar com perguntas, ele está ouvindo. E eu fico encantado com isso, porque quando eu vejo Jesus como padrão de com 12 anos de idade, ouvindo e perguntando e aí respondendo, ele não é um jovem que responde sem ouvir. E eu sei que há pais que sofrem com seus filhos, porque o filho, o tempo todo, a filha, ele responde sem ouvir. Mas Cristo, ele primeiro ouve, depois ele então pergunta. E diz o texto claramente que ele com 12 anos ouve, pergunta e assim responde. Mas ele tem toda a autoridade para perguntar e humildade para de alguma forma também fazer perguntas. Porque as perguntas que ele faz são recheadas de sabedoria e de alguém que dentro da sua idade precisa em alguns aspectos aprender também naquele ambiente. Ah, irmãos, a geração de jovens e adolescentes, nós damos a vocês os parabéns. Privilégio viver nesse tempo de mídia, de internet, esse tempo de tantas facilidades. Queria muito dizer que isso nos torna melhores, mas você sabe melhor do que eu que não torna. E você, pai e mãe, guarde no seu coração que se seu filho e sua filha sabe ler, sabe usar as mídias sociais, ele também tem a capacidade de ler e conversar mais sobre a Escritura Sagrada. De maneira que felizes os pais que na ausência dos filhos acreditam que eles não vão desonrar a Deus na ausência deles, que é o teste que o pai e a mãe é colocado, quando o filho não está sob o olhar dele. Porque fora do olhar do pai, fora do olhar da mãe, muitas vezes nós nos revelamos. Jesus está fora do olhar de José, fora do olhar de Maria, assentado, ouvindo e fazendo perguntas. Mas eu termino para nós cearmos com uma pergunta para o coração e para o teu. Salvos de um sucesso que pode se tornar o fracasso. Aonde eu vejo o fracasso nesse texto? Na vida de um homem, na vida de um lar, que se nós não tomarmos cuidado, a gente pode também fracassar, mesmo sabendo o caminho do sucesso em Deus e em Cristo. Eu entendo no verso 44, quando José e Maria, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo, aí sim passaram a procurar entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado a palavra, voltaram para Jerusalém, à sua procura. Aonde nós temos perdido Cristo? Quando nós perdemos Cristo? E como nós perdemos Jesus? O que esse texto me ensina é que nós corremos o risco de perder Cristo em algumas marcas que o texto diz. Primeiro, segurança da familiaridade. A gente acostuma, está com os parentes. Não, 12 anos vindo aqui, 12 anos ele caminha com os meninos, 12 anos ele está na frente, mas um belo dia, ele não estava. E eles caminharam um dia todo para notar que Cristo não estava com eles. E talvez, irmãos, a gente também corre o risco de, na segurança da familiaridade, do hábito, do convívio, a gente de alguma forma ser como Maria e José. A gente conhece Jesus, Jesus nos conhece. E agora, em um determinado momento, nós não temos Ele conosco, confiando que Ele está com o nosso amigo ou com o nosso parente, porque a gente está seguro na familiaridade de que Ele está com um parente nosso. É a crise do homem que pensa, Jesus está com o meu pai, está com a minha mãe, está com o meu avô, mas a pergunta que nesta noite Cristo nos faz, é que se Ele está conosco, com você, com a tua vida, aí vemos uma outra verdade do que é sucesso. Sucesso, irmão e irmã, não é perder Jesus no caminho. Sucesso é não perder Jesus e confundir Ele com aquilo que nós não podemos confundir. O que de certa forma
leva a gente a um caminho maravilhoso que esse texto nos mostra, que é o caminho da humildade. Porque quando reconhece que perdeu Jesus, ou que não tem Ele, é fazer o caminho de volta. E às vezes, quando eu leio o caminho de volta, eu me lembro de Jesus relatando Lucas capítulo 15, na parábola dos 2 filhos perdidos, o filho que nunca saiu de casa, mas estava perdido, o filho que saiu e estava perdido, e o amor do pai naquele ambiente, aonde Jesus fala de uma ovelha e de uma dracma perdida. É o capítulo de perdição, mas no capítulo de perdição, nós temos Cristo apontando o caminho da salvação. Aleluia! E aí, meu irmão amado, dentro desse texto, sucesso é fazer o caminho de volta e humildemente reconhecer, através da confissão, que você não sabe onde Ele está. E às vezes, fazer o caminho de volta não é fácil, porque envolve a quebra do nosso orgulho, envolve às vezes deixar algumas realidades e hábitos que a gente não quer deixar, porque Jesus, certa feita, olhando para os discípulos, cheio de pretensões no coração, Jesus olha para eles e diz assim: olha, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e esse homem perder as suas emoções, perder a sua alma? De que adianta ser dedicado, ser bem-sucedido diante deste mundo anti-reino e anti-evangelho, todos o condecorarem com medalhas, com diplomas? De que adianta se ele não traz no corpo aquilo que Paulo chama de marcas de Cristo, as marcas de um eleito, de um filho de Deus? De que adianta? Aí, meus irmãos amados, é fazer o caminho de volta. E para onde é esse caminho de volta, pastor? É fazer um caminho de volta, que é um caminho da volta para dentro daquilo que o Senhor sabe que você, quando perdeu, onde perdeu, e Ele pode fazer esse caminho de volta, quando o texto diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe disse: ô filho, por que fizeste isso conosco? É próprio da nossa natureza maternal, paternal. Teu pai e eu, aflitos, muita aflição, estamos à tua procura. Não é um caminho de volta que é feito em paz, dando sorriso, gargalhada. Não, é um caminho que é feito às vezes com aflição. É um caminho que é feito às vezes tendo que quebrar pontes, para não voltar de novo. É um caminho que quebra hábitos, e diz o texto, que quando Jesus olha para eles, para aqueles pais: por que me procuráveis? Vocês não sabiam? Eu tinha uma missão, me cumpri estar na casa de meu pai. Aquele casal não compreendeu as palavras daquele jovenzinho de 12 anos. Mas Jesus desceu com eles para Nazaré, era-lhe submisso. Sua mãezinha guardava todas essas coisas no coração. E Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante do mundo espiritual, diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, isso dito, nós vamos orar. Observando o mesmo evangelho de Lucas, há um outro caminho de volta. Lá no final do livro, Lucas 24, caminho de Emaús. 2 discípulos não compreenderam que o Cristo ressuscitado está do lado deles. Aqui, o jovenzinho de 12 anos recebe os pais que também não compreenderam. Agora lá em Lucas 24, quando ele vai fazer questão de passar adiante, já está declinando o dia, já está próximo à noite, o texto diz: fica conosco, o dia já declina, entra e fica com a gente. Jesus entra naquela simples casa, e o Cristo ressuscitado parte o pão, e quando no gesto de partir o pão, assim ele faz, depois que aqueles homens estão fazendo o caminho de volta para casa, frustrados, muito frustrados, porque eles tinham expectativa que o Cristo que eles viram na sexta-feira ressuscitaria rápido, e que eles seriam libertos da opressão de Roma. Não aconteceu. O próprio Cristo do lado deles, eles não conseguem reconhecer que o Cristo está do lado deles, porque o Cristo ressurreto, num corpo
como o deles, que come, que se alimenta, que bebe, que dorme, porém, um corpo que aponta para a glorificação, no gesto de partir o pão. O olho deles se abriram, mas eles estavam fazendo um caminho de volta, e foram encontrados por Cristo. Os olhos se abriram. Que nessa noite, quando você participar desse sacramento, que os nossos olhos, irmãos, possa se abrir para algumas verdades que talvez hoje, uma delas, nós estamos perdendo Cristo em coisas que nós não podemos perder. Uma lição de um adolescente que ouve, se assenta e faz perguntas no momento certo. Que Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos perdão pelas vezes que como casa, como família, não temos como José e Maria tido o bom hábito de anualmente, dentro da frequência, às festividades, ao ajuntamento solene, nós não temos tido essa vivência. Nos perdoa. Nos perdoa também, Pai, se o Senhor tem visto que temos perdido o Senhor onde não podemos perder. Perdemos às vezes no hábito que não teimamos em não largar. Às vezes perdemos Cristo no templo, que foi o caso de José e Maria. Perderam Cristo nas atividades religiosas. Guarda o nosso coração, Senhor, e nos dê a humildade de partilhar desse sacramento, tendo a graça do Senhor de ter os olhos abertos e o entendimento convertido ao senhorio do Senhor. É a nossa oração como povo mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém e amém.